Vamos lá então, falar desse tricolor. E aí é o seguinte, eu confesso, senhores e senhora, que eu não consigo encontrar a explicação, né? O quê? Para um 0x0. Futebol, eles diriam, amigo. É futebol. Dá pra gente falar de sorte? Porque o torcedor de São Paulo pode Ou falar, pô, isso aqui é incompetência, sorte né? de campeão. Competência do outro time. E aí, ô Giovana, aqui, como que explica um 0x0 diante de um massacre que foi? O São Paulo não deu um chute no gol. Foram 5 finalizações, nenhuma no Cara, gol. o único no gol, inclusive, é um do Luciano que ele está impedido. É verdade. Que daí, obviamente, aí não conta. não entra como estatística. Cara, assim, foi um amasso, era pra ter sido 3x0, 4x0, precisaria tranquilo pro Atlético Nacional. Resultado, assim, absurdo pro São Paulo, né? Não, e foi muito sofrido, né? Mas tem alguns pontos positivos. Acho que principalmente o Rafael pegar aquele pênalti é algo que ele precisava neste momento, sendo muito questionado. Até acho que as pessoas estavam pesando demais a mão em cima do Rafael. O Rafael já teve ótimos momentos no São Paulo e aí estava sendo extremamente questionado. Ontem foi muito bem em pegar o pênalti. Inclusive, o cara bate... É Cardona, né? Ele bate exatamente do mesmo jeito. No canto esquerdo do Rafael, rasteiro. O primeiro ele manda para fora. E no primeiro, eu tive a impressão, não sei se vocês também tiveram a mesma impressão, que o juiz não tinha pitado ainda, não tinha autorizado. Eu não consegui. Não, ele estava organizando a galera que estava ali na entrada da área. Eu realmente não escutei o apito. Eu não escutei o apito. Me pareceu que ele ia fazer o movimento ali para levar, ele faz assim, ele não estava nem olhando direito pro batedor. O Nicolas fala que tá olhando aqui agora lá o lance de fato, não tem um apito. Epa. Não tem um apito. E aí, o que acontece, Vécio? Se ele bater antes de apitar, tem que mandar voltar. Porque em bola parada, o que reinicia o jogo, a bola está parada, a bola está morta. Né? O que reinicia o jogo é apito. Tanto que aquele gol anulado, lá do quer dizer, aquele pênalti que ia voltar, lembra o Palmeiras e Botafogo que foi em Brasília? Sim. Que o pessoal disse que não podia usar, porque o VAR já tinha apitado, não sei o quê. O que salvou o juiz? Que ele não apitou. E no pênalti não tem. Porque às vezes você pode, numa falta, para não beneficiar o infrator, o quê? Mas pênalti é a famosa. Famosa não, penalidade máxima a gente inventou, né? Não existe isso na regra. O pênalti você não pode. Vou bater agora. Não, pênalti é um pênalti. Você tem uma ideia, o pênalti é tão importante que quando acaba o jogo, o único lance que você pode, depois do tempo regulamentar, tem que bater é pênalti, não é falta, escanteio, essas coisas que a gente reclama. Pô, a bola tá subindo. Pode ser até um absurdo. Mas o juiz pode acabar com a bola entrando no gol. E já tivemos casos até em Copa do Mundo com o Clive Thomas daquele gol do Zico, Brasil e Suécia na Copa de 78. Mas o pênalti não, o pênalti você não pode sair batendo qualquer hora, né? Tem que ser o apito, né? Não sei se de repente Mas eu confesso que ajudou a cobrança ter ido pra fora, né? Que eu não prestei atenção, que eu vi depois do jogo, né? Pois é. O que você achou, Giovana Kiel? Tem muita coisa pra falar nesse jogo, muita coisa aconteceu, né? 2 bolas na trave também. Acho que o São Paulo teve algumas dificuldades por conta também das escolhas do Crespo. Acho que ficou muito claro que o Alisson jogando adiantado não tem condição nenhuma. O Alisson fez um primeiro tempo principalmente horroroso. O Alisson é volante, ponto. Não tem mais o que inventar. Jogar o Alisson pra frente é você ficar com -1 em campo. Os laterais ali jogando como alas também acho que não desenvolveram muito bem. O André, parecia que a bola estava, especialmente no primeiro tempo, que a bola estava quente, não estava conseguindo ali administrar direito quando chegava nele. E acho assim que o Ferrarese, ele flertou em vários momentos com a expulsão. Além das penalidades que ele fez, ele flertou vários momentos com a expulsão. Descontrolado, já tinha o amarelo, indo pra cima, gritando a todo momento. Então, precisa dar uma acalmada, porque em jogos assim, a gente sabe o quanto é importante, não só pela questão de você ficar com um a menos em campo, mas pensando na volta, porque o São Paulo é um time que toda hora sofre com lesões. Então, precisa contar com todo mundo. E a questão defensiva já não tem o Arboleda, né? Que acho que é um cara que fez uma falta gigantesca que já deu pra ver, né? Questão de, acho que, organização. Ele é um cara que consegue mais do que... Além da qualidade técnica, mas tem a questão da liderança, da organização. A fase do Arboleda atual, ela é daquele típico que, além dele fazer a falta que ele faz, ele melhora os outros. Né? Sim. Eu acho que os outros são melhores com o Arboleda. Então, assim, se você parar para analisar o jogo, de fato é daqueles que... Nenhum outro esporte coletivo, eu bato muito nessa tecla, nenhum e outro esporte coletivo em que um time, talvez, salvo situações muito específicas do futebol americano, que é um esporte em que não há trocas de posse de bola como os outros esportes, né? O vôlei, toda hora a bola tá de um lado para o outro. O basquete, a troca de posse é do futebol. Futebol não, futebol americano não. Você tem a bola e é muito raro haver troca de posse de bola. Então tem um perfil todo especial. Às vezes você rouba a bola do lado da end zone, você faz o gol e beleza. Faz o touchdown e beleza.
Então, assim, nenhum outro esporte coletivo que a troca de posse de bola é constante, nem handebol, nem vôlei, nem basquete, nem polo aquático, nenhum outro terminaria 0-0 um amasso que foi esse jogo. Não aconteceria. No handebol, se você pegar o volume de jogo que teve o Nacional, o Atlético Nacional, e o volume de jogo que teve o São Paulo, era negócio de 30 gols de diferença. No vôlei, é 3-0. No basquete, 40 pontos de diferença. O futebol, ele te dá essa permissão. Porque o São Paulo foi amassado e voltou para São Paulo com um vivíssimo 0-0. Vivíssimo 0-0. Por quê? Porque se você... A gente está falando de Libertadores da América, irmão. Libertadores da América é o seguinte. Se você jogar a Libertadores toda para ganhar o teu jogo em casa e empatar fora, você é campeão da Libertadores. Ponto. Ponto. Sim. Então, assim, na teoria, o que o São Paulo fez ontem, ele volta para São Paulo com um resultado muito bom. Agora, a atuação foi tão impactante, de superioridade, que se os dois repetirem isso, o São Paulo vai ser eliminado dentro do Morumbi. Porque a gente considerar que o Atlético Nacional ter outro volume de jogo desse e ser outro 0-0, eu acho muito difícil. Vai acontecer? Eu acho que não. A trajetória dos dois na competição fala isso. O Atlético Nacional ganhou todas em casa e perdeu todas fora. O São Paulo é muito forte jogando no Morumbi. As noites de Libertadores do São Paulo no Morumbi são... O São Paulo até quer retomar de forma mais de forma vívida isso, mas as noites de Libertadores no Morumbi são noites que normalmente são muito difíceis para o time visitante. Então acho que sim, mas ontem foi algo difícil da gente poder mensurar e da gente poder explicar. Se você chega para lá, tu é comentarista, explica aí o que aconteceu. Difícil. O time tem 2 pênaltis perdidos, um defendido, um chutado para fora, 2 bolas na trave, perdeu 3 ou 4 jogadas de campo aberto, assim, então, coisas que só acontecem dentro dos esportes coletivos, a diferença de volume, de produção, só terminar 0-0, e numa dessas São Paulo poderia até ter ganhado o jogo, numa bola aérea, só acontece no futebol. Ô Mauro, a produção faz a provocação aí, ó. Dá pra dizer que a estratégia deu certo. De repente, se o torcedor do São Paulo chegasse ontem e falasse, ó, tô meio nervoso, não quero assistir o jogo. Se não visse o jogo. O meu time vai entrar com 3 volantes, 3 zagueiros, será que é melhor decisão? 0-0 é excelente. Aí ele acorda no dia seguinte e vê lá, 0-0. Fala, opa, ótimo. Belo jogo. Muito Deu bom. certo a estratégia do Hernan Crespo, vamos voltar aqui pro Morumbi e vamos classificar. Isso. Dá pra dizer que deu certo a estratégia? Jogou com certeza o Crespo não queria a atuação que ele teve. O placar, sim. A atuação, não. Né? É tudo isso que a gente viu. E na história do São Paulo tem tantos méritos por conta disso. Nenhum outro brasileiro é tricampeão do mundo. E o São Paulo foi tricampeão do mundo, enfrentando 3 grandes adversários. O Barcelona, em 92, São Paulo foi melhor que o Barcelona, mereceu a vitória. Contra o Milan, o São Paulo teve 2 chances e fez 3 gols. Porque o terceiro gol, o Rossi joga a bola no calcanhar do Milan e sai o gol. E contra o Liverpool, foram 10 chances do Liverpool, uma do São Paulo. E 3 lances de gols muito bem anulados, até sem VAR, sem nada, né? Bola que saiu, deu tudo muito certo. Mas não é por acaso, estamos falando de um tricampeão do mundo. Mas o São Paulo tem esse histórico. Num jogo que o São Paulo goleou a Universidade Católica, o primeiro jogo da final da Libertadores de 93, o Zete foi o melhor em campo. Tem uma sequência de defesas que o Galvão Bueno narrando na Globo, ele começa a rir. Quando a bola para no peito do Zé, porque ele faz de tudo. Inclusive, no primeiro tempo, teve um gol que ele salva de maneira brilhante, o recuo do Gilmar, que o Zé manda para escanteio. É um milagre de defesa e um milagre que o árbitro não percebeu que era o recuo intencional que ele defendeu, era para ser falta, e o juiz não viu. E pouca gente naquele momento, uma defesa tão fantástica, imaginou que era um recuo intencional. E quase sai gol contra, não fosse o Zé ser o goleiro espetacular que ele é. Então, assim, o São Paulo tem um histórico em Libertadores e Mundial de grandes vitórias, grandes conquistas, sem jogar melhor. Tá? Ou seja, não é que não mereceu, gente, de novo. Pô, o cara não merece. Claro, você é campeão da Libertadores, campeão do mundo, triplo mundial. Algum mérito você tem. Contra Barcelona, Milan e Liverpool. Né? E aquele Liverpool que vivia um momento brilhante, nem gol tomava e tal. Então, assim, o São Paulo tem esse histórico. E no histórico recente, aí falando do meu time, Palmeiras e River Plate na volta, no Allianz Parque, depois do 3-0 na Avejaneda, é um 2-0 pro River Plate, dos mais mentirosos, era para ter sido 78-0, teve 3 ações do VAR que salvaram o Palmeiras, até hoje eu não consigo rever no jogo no YouTube, porque eu acho que o Palmeiras vai perder o jogo se eu rever no YouTube, porque é um negócio inacreditável. Já contei uma história do Everton, que uma vez fazendo um evento com ele, o Everton falou, quando eu não tô bem e o time não tá bem, eu costumo trocar as luvas para ver se dá sorte.
Eu perguntei, no Palmeiras e River Plate, você trocou quantas? Ele falou 4. Esse negócio, assim, então tem histórias do futebol, como você está conversando, Nossa, mas quantas luvas ele leva? Normalmente você leva um monte, né? Mas ele trocou 4. Até porque você preparador tem... o cara da rouparia vai com umas 8 ou 10 pares. Não, 10. Até porque tem a luva de... Normalmente a luva que ele aquece, e no caso do Everton, a maioria dos goleiros, ele joga para alguém da torcida, né? Então você tem muitas, no caso, o parceiro nosso também, a Poker, que faz a do Everton e tal. E assim, então, são histórias maravilhosas do futebol. Então, de novo, para quem não viu o jogo, 0x0 tá ótimo. Vendo o jogo, é extremamente preocupante a atuação do São Paulo. E aí, se o Fluminense está muito bem em Copas, o São Paulo, da maneira como caiu para o Atlético Paranaense, embora teve a expulsão do Rafael, começando o jogo e tal, é preocupante a atuação. Mas, de novo, é para dar a volta olímpica no Morumbi pelo que aconteceu. Era para ter sido 3, 4, era para, de repente, quase que não ter volta em São Paulo. E agora está muito aberto, até pelo que falou a Giovana, o desempenho do próprio o Atlético Nacional nessa Libertadores. Em casa é uma coisa, e foi o primeiro jogo que ele não vence, e fora de casa perdeu todas. Vamos Perdeu escutar todas o... e só para pontuar... Não, beleza, escuta, depois eu... Tá bom, pode ser então. Que... Vamos escutar o Hernan Crespo, só fazer uma avaliação, vamos entender se ele tem alguma explicação para o que o 0x0 aconteceu. Não sei. No fuimos tão agresivos como a gente pretende. Talvez a la hora de jogar bola a gente tive dificuldades para contra-atacar, para criar situações, mas o mérito foi deles, que colocaram pressão, nos deixaram jogar, sabíamos que teníamos que enfrentar un time complicado, un clima complicado, un estadio complicado. Son muy contentos por Rafael. Después seguramente tenemos que melhorar nesse aspecto, mas acho que seja uma situação normal. Tá, então, o Hernan Crespo falando sobre o porquê o São Paulo não jogou, e é curioso, né? Ele fala, tivemos dificuldade na hora de jogar bola, pô. Sim. No resto, também... tranquilo, mas quando você vai numa partida de futebol, o que você precisa fazer? Cozinhar? Fazer um filezinho? O que é? Tem que jogar bola. Se teve dificuldade para jogar bola, aí preocupa. Aí o torcedor fica bem preocupado. Então assim, eu queria falar duas coisas, e acho que a leitura dele, quando o Crespo diz não fomos agressivos, tem um componente ali que no começo do jogo já deu para ver que o São Paulo teria problema, porque o André Silva não e o Luciano também, mas mais o André Silva, que acho que é mais uma atribuição, entre aspas, dele. O André Silva não conseguia segurar uma bola na frente, e aí a bola bate e volta, bate e volta, bate e volta, para um time que tem volume, para um time que é chato pra caramba, você vai se enrolar. E a outra, quando o São Paulo subiu a marcação, e é algo que tem funcionado muito bem com o Crespo, essa pressão mais alta, o São Paulo não conseguiu ser efetivo. Todo mundo passava dessa primeira linha e estourava na segunda linha de pressão, na segunda linha de meio ali. E toda hora, e o São Paulo, e juntando essas duas coisas, você não segurava a bola na frente, você não conseguia, quando a pressão era efetiva, subia, você não conseguia pressionar, o São Paulo estava tomando calor o tempo todo. E só não foi pior porque o Cardona, que é uma reserva técnica do Atlético Nacional, ele é muito bom aí quando tem que jogar a bola, ele joga muita bola, mas todas as outras coisas que não seja a bola estar com ele é péssimo. Eu, inclusive, acho que o Cardona não joga no Morumbi. Eu acho que ele não começa jogando. Eu acho que ele vai tirar o Cardona e vai botar o Uribe. Fisicamente até dá pra ver que ele tá... Fisicamente já tá um pouquinho, né? Quem somos nós pra falar isso, mas o cara já tá um pouquinho acima do... né? Você também. Então, assim, sem bola dele, ruim, pra fazer sombra é o ruim, teoricamente acima do peso. Tá acima do peso. Então, assim, eu acho que ele nem começa jogando no Morumbi. Eu acho que vai entrar o Uribe, que tem uma pegada absurda, tem chegada na frente. Então, se não fosse isso, o São Paulo poderia ser ainda pior. Porque ele é muito bom com bola, quando a bola está no pé dele. E a outra, o jogo pro Morumbi, ele tem um potencial de risco grande se o Atlético Nacional for entrar no seguinte coisa. Irmão, já não fiz a coisa em casa? Eu vou sem responsabilidade. Porque time colombiano, quando está sem responsabilidade, irmão, ele fala assim, tanto faz como tanto fez. Não, porque se tivesse ganhado de 1-0, ele ia jogar ali,
Se tivesse jogado de 1-0, ele ia jogar trancadinho ali, não. Agora, 0-0, o cara fala assim, já não ganhamos em casa, quer saber? Vamos pra cima dos caras. E os caras ficam perigosos, meu irmão. Porque time colombiano, quando... exatamente. Time colombiano, quando tá sem Eles bateram sem bastante peso, ontem. não, mas há muito tempo o time colombiano é muito físico, né? Há Jogo muito tempo. físico Há muito e tempo eu é um acho que time muito poderia ter físico. rolado ali alguns cartões que não aconteceram. Ao mesmo Principalmente tempo, numa Ferrarese solada. poderia ter sido Exatamente, fatalmente expulso, né? é. E não foi. Agora, diante desse cenário que você pintou, eu, se sou técnico do Atlético Nacional, eu mandaria isso aí. Gente, ó, não deu bom aqui, mas jogamos bem. Talvez a sorte, pode colocar, que faltou um pouquinho de sorte. Vamos a Morumbi falta pra de cima. competência também, né? Talvez Porque você também, chuta porque duas duas bolas na penalidades trave, é- duas Você penalidades, pensa, chuta mas duas não bolas. faz Mas enfim, o São Paulo é favorito pro jogo da volta? Eu Porque a acho. gente pintava muito esse cenário, né? De, beleza, lá fora em Medellín é uma situação, o Atlético Nacional vai muito bem. Fora de casa, o time ainda não tinha vencido nenhuma, não venceu nenhuma ainda na Libertadores. Mesmo assim, o São Paulo é favorito? Eu acho. Diante da São Paulo é apresentação que favorito. teve? É engraçado, embora o jogo tenha sido essa maluquice toda, eu chutava 55-45 para o São Paulo. Mantenho 55-45, mas de uma outra maneira. Mais pelo resultado que podia ter sido muito pior e pela decisão numa noite de Morumbi, de Libertadores da América. Eu mantenho a mesma decisão, mas o que eu vi do São Paulo, o que eu vi do Atlético Nacional me deixa meio na dúvida. Mas eu acho que o São Paulo passa, sei lá de que jeito. Eu acho. Assim, pô, o São Paulo, assim, ó, você vai jogar a sua vida na Libertadores. Você precisa ganhar do Atlético Nacional por 1-0 no Morumbi. Você aceita? Aceita. Porra. E eu acho Falar que pro São Paulo assim, ó, não tem jogo de ida, você só faz o jogo da volta em cada 1-0 será classificado. São Paulo ia aceitar, pô, lógico que é favorito. E assim, tem outro ponto, né? O São Paulo ele já sabe o que ele não deve fazer para não sofrer diante do Atlético Nacional. O Atlético não tem muita base, né? Porque o São Paulo não fez nada. Boa. Pode ser alguma também. coisa? E outra coisa Pode em ser. casa. É verdade. fez. O Paulo não produziu. Não fez nada, então assim, não tem muito o que mudar. Agora, o São Paulo já sabe exatamente o que não pode repetir para sofrer o que sofreu jogando fora de casa. Outro ponto, o Crespo demorou muito para mexer no time. Ele foi mexer aos 62 minutos. Ele tinha que ter mexido antes, o Alisson não estava bem, tinha que ter colocado o Rodriguinho antes, ou o Pablo Maia, para tentar dar uma estancada maior ali. O Ferreira poderia ter entrado antes também para dar um volume de contra-ataque maior, com mais o André Silva não velocidade. tava bem. Que o André Silva estava jogando queimada, né? A bola parecia que vinha quente, ele já queria devolvia para lugar nenhum. Acho que esse tipo de coisa o Crespo não vai cometer de novo esse tipo de erro. E, assim, no geral, para um começo de trabalho, eu acho que é um trabalho positivo, apesar da eliminação na Copa do Brasil. Você falou Que sobre o essa. que o Mauro falou, né? Os melhores jogos do Crespo vieram nos pontos corridos no Brasileiro. E você falou sobre essa situação do São Paulo não É ter que a eliminação apresentado também nada? foi muito condicionada pela expulsão do Também, Rafael. total, não, Tudo isso aí bem, é. Sim, com certeza. Você falou sobre essa questão Mas o de. São Paulo já ficou questionado na última meia hora do jogo de ida, né? De tomar Sim, o O jogo do sim, Fluminense porque São Paulo deu brecha poderia ter feito 4-0 no primeiro Sim. tempo, na reta final do jogo de Toma, ida do lá, gol. e não só por causa do gol, né? Mas Pela atuação, já tem uma verdade, queda de tem produção, né? isso.